Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez, iniciando a semana. Que a graça, a paz e o amor de Cristo estejam com cada um de vocês. Iniciamos hoje uma nova série de estudos, agora baseada na carta de Paulo a Filemon. Hoje gostaria de compartilhar a primeira meditação, que se encontra nos versos de 1 a 3. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, à irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O Paulo se apresenta logo no início como um prisioneiro de Cristo Jesus. Isso significa que ele se encontra numa situação desfavorável e mesmo assim ele encontra motivação para encorajar e olhar para as virtudes dos irmãos, a fim de encorajá-los a serem o que foram chamados para ser, verdadeiros cristãos. Nós fomos chamados para sermos verdadeiros cristãos. E isso requer que nós pensemos em como estamos vivendo, como têm sido as nossas atitudes, mesmo diante de situações adversas, situações difíceis. Dessa carta nós aprendemos que Filemon, ele era um convertido, ele era também um amigo íntimo de Paulo. E isso realmente é importante, porque nós precisamos desenvolver amizades cristãs que nos ajudem a estimular uns aos outros e até falar de coisas difíceis, a fins sempre de ajudar, sempre de apoiar, não é verdade? E isso, na verdade, marca a importância da amizade cristã, pautada no amor e na fraternidade cristã, ensinado na carta como um novo ideal de vida. Nós vamos perceber isso mais adiante. Mas o que é fraternidade? Fraternidade significa o amor entre irmãos, algo que diferencia o cristianismo de outras religiões. Na verdade, o cristianismo, ele estimula uma caminhada em conjunto. As religiões muitas vezes se preocupam mais consigo mesmo, cada um pensando em si em alcançar o seu objetivo. Agora, onde esses conceitos prevalecem de amor e fraternidade, as diferenças entre irmãos, elas diminuem. Certamente nós vamos pensar mais que as diferenças que nós temos, elas são normais e devem ser usadas para o nosso bem, para nos unir e não para nos afastar. Nada pode ser forçado, mas como cristãos nós temos de nos sentir forçados a fazer aquilo que Deus manda, pois se Deus fala da importância de vivermos uma fraternidade, um amor mútuo, uma preocupação mútua, nós precisamos realmente dar atenção a isso. E para isso, Paulo destacou algumas características desse irmão e que nos ajuda a entender a importância de vivermos a vida cristã como Deus quer. Filemon é alguém que é amado. Paulo chama ele dessa maneira, uma maneira bem carinhosa, mas não é à toa, não é simplesmente para bajular, é porque ele é assim. Alguém amado significa que alguém que as pessoas gostam de estar próximo a ele. É alguém cuja presença é agradável. Agora, olha o que o Pai, Deus, disse a respeito do Filho, Jesus. Em Mateus 12:18, ele diz assim: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Provavelmente, se você já leu o Evangelho de Mateus,
você vai lembrar de que quando Jesus foi batizado, veio uma voz do céu, a voz do Pai, confirmando aquele momento e disse: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo", ou seja, em quem me agrado, em quem sinto prazer de estar na sua presença. Creio que é por isso que o Filho sempre teve tanto prazer em estar na presença do Pai, até nos momentos, especialmente nos momentos difíceis de sua vida. O Pai nunca o abandonou. Era prazeroso estar na presença do Pai e era prazeroso para o Pai estar na presença do Filho. Mas nesse âmbito espiritual, ele também é trazido para o seio da igreja, onde nós vemos irmãos tratando uns aos outros, como Deus tratou o Filho, de modo agradável. É tão importante nós pensarmos nisso, porque se nós não formos pessoas agradáveis nesse mundo, esse mundo ele está cada vez mais fadado ao fracasso, estará perdido. Nós temos que realmente pensar, quando Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, em sermos o aroma de Cristo. E penso que aroma é algo agradável. Então, nossa vida precisa ser algo agradável. As pessoas precisam ter prazer em estar na nossa presença. Filemão é também chamado de cooperador. Alguém que trabalha na companhia de outra pessoa, na obra cristã. Marcos 16, 20 diz que o Senhor cooperava com eles, com os discípulos. Isso significa que Deus atuava junto, fazia parte, participava da prática, estava unido com o mesmo propósito. E na obra cristã, nós precisamos do apoio uns dos outros, para trabalharmos juntos, porque nós temos o mesmo propósito, que é fazer a vontade do nosso Deus e Pai. A irmã Áfia, mencionada, talvez seja a esposa do Filemão, Arquipo, provavelmente o filho. E se assim for, nós temos uma família completamente dedicada à obra de Deus. É mencionado também que o Arquipo, o Paulo chama ele de companheiro de lutas. Isso significa alguém que serve em tarefas árduas ou passa por experiências difíceis na companhia de outra pessoa, simplesmente porque a ama, porque ela é agradável, porque ela tem o mesmo propósito que ela. Paulo também dirige-se à igreja que se reúne na casa dessa família. É o grupo que se reunia na casa de Filemão para as reuniões de adoração. E se realmente todos esses irmãos eram membros da mesma família, nós temos uma família que realmente compreendeu a razão do seu chamado. E se assim não for, se eram cristãos que se reuniam naquela casa, na casa de Filemão, cristãos individuais, ainda assim, esses irmãos compreenderam a razão do seu chamado. E por isso eram pessoas agradáveis. E por isso eram pessoas que colocavam em prática a fraternidade cristã. Por isso eram pessoas que realmente trabalhavam unidas em torno de uma causa, em torno do mesmo propósito. Eram pessoas que batalhavam juntas. E não importam as circunstâncias, as experiências difíceis. O importante é que nós vamos chegar no mesmo lugar. E por isso nós vamos caminhar lado a lado. A saudação, graça e paz, que segue basicamente o padrão de outras cartas que Paulo escreveu. Mas ainda assim tem muita coisa para a gente pensar. É algo que nós, como cristãos, não devemos esquecer. Nós somos alcançados pela graça. Recebemos a bondade de Deus sem merecimento algum. E por isso devemos viver em paz uns com os outros, sem ansiedade ou perturbação interior, descansando no Senhor, mas também vivendo em paz uns com os outros e consigo mesmo, porque certamente nós só conseguiremos dar paz
ao mundo, dar a graça de Deus ao mundo, se nós experimentamos essa paz em nosso meio, se nós experimentamos essa graça como fator motivador para vivermos em paz uns com os outros. Então vamos buscar o amor e a fraternidade cristã como ideal para as nossas vidas e nossas famílias, desenvolvendo verdadeiras amizades, sendo pessoas agradáveis, que atraem as pessoas para o Senhor Jesus. Vamos nos envolver na obra, tendo como motivação a graça e a misericórdia de Deus que nos alcançou, amando uns aos outros e vivendo em paz uns com os outros, seguindo sempre o conselho de Jesus, o conselho da palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo na vida desses homens, como Paulo, que conseguiu enxergar na vida dos irmãos, mesmo em situação adversa, conseguiu enxergar a bondade, conseguiu enxergar o amor, conseguiu enxergar que esses irmãos eram pessoas agradáveis. E nada interferiu, nem em situações difíceis, interferiu no crescimento desses irmãos, no mesmo propósito de vida. Que nós possamos realmente seguir esses exemplos, a fim de que Deus continue sendo glorificado em nossas vidas. A palavra de Deus nos diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que o Senhor nos ajude a realmente sermos pessoas que emanam o perfume de Cristo nesse mundo, que sejamos pessoas agradáveis, que honram e glorificam o nosso Deus com a nossa vida, com a nossa conduta. Que Deus te abençoe. Amém.